Olá, hoje nós vamos ler o capítulo 11 do livro do Eclesiástico. O capítulo 11 traz para a gente a questão das aparências, a críticas às aparências, né? E também fala para a gente do auxílio divino. Por que esses dois momentos? Primeiro, uma crítica a essa coisa de se mostrar orgulhoso pela sua aparência e achar que o que importa é a aparência, mas não o interior. Uma crítica bem severa. Outra coisa, né? Por isso é uma crítica ao coração orgulhoso. Outra coisa é o auxílio divino. O autor de Eclesiástico como um todo, ele confia pouco nas ações humanas e confia mais na providência divina. Então, pouco o homem faz, e a maioria do que faz e é feito na vida do homem é providência divina. É muito bonito essa confiança plena na providência divina que o livro do Eclesiástico nos ensina. Tá bom? Vamos lá? Vamos ler? É um capítulo bonito. Dá um like no vídeo, você já sabe, onde tem aquele joinha assim, você dá um like, viu? E eu queria muito, né? Muito, hoje, agradecer tantas e tantas pessoas que nos ajudam a manter o canal. Eu faço esse trabalho completamente sem você, não precisa pagar, não precisa se inscrever pagando, nada disso. Tanto é que eu peço, se inscreva mesmo no canal, não tem mensalidade, não tem contribuição, não tem nada disso. Mas tem muita gente que quer ajudar, que nos ajuda, né? Espontaneamente e voluntariamente. A você eu quero agradecer. Muito obrigado. Tem muitas pessoas que enviam aí, através desse recurso do YouTube, através do Pix, né? Muita gente que colabora para que a gente possa manter a produção do canal. Muito obrigado. Tem milhares de pessoas, centenas de pessoas aí que têm ajudado o canal, né? Com um pouquinho ali, com um pouquinho. Então, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe pela sua generosidade. Eu agradeço e fico muito feliz por você se importar com o trabalho que a gente faz aqui. Muito obrigado. Se alguém quiser colaborar, não é obrigatório, não é necessário, né, que você fala, para fazer o curso tem que fazer. Não é obrigatório. Se alguém quiser, tem esse recurso aqui no YouTube, que você corre para cá, tem ali um íconezinho escrito Valeu. Clica ali no Valeu e pode contribuir com o que você quiser. Bom, tem gente que prefere fazer uma contribuição por Pix, então é esse Pix aí e fique à vontade. Mas o importante de tudo isso é que a gente tome cada vez mais amor pela palavra de Deus e a gente aprofunde cada vez mais, lendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Lendo e aprofundando. Essa é a proposta que eu faço para você. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos fazer o seguinte, olha aqui. Hoje é o capítulo 11, eu estava dizendo para você, que é um capítulo que traz para a gente sobre essa coisa das aparências, do orgulho e do auxílio divino, da providência divina. Veja só. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em que não se pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido, não interrompas ninguém no meio do seu discurso, não indagues das coisas que não te dizem respeito, não te assente com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairá bem deles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico.
Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência e ele tira do desalento para lhe dar o ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele reside a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homens que enriquecem vivendo com economia e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte e que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção aos que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É com efeito coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo, ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: do que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro? No dia feliz, não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece o homem. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios. E o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dás entrada em tua casa ao estrangeiro, ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Muito bem, o texto aqui é muito interessante porque é um texto sapiencial, então ele é recheado de conselhos, né? A primeira preocupação deste capítulo é a pessoa, você julgar alguém pela aparência. Então o texto começa justamente se lembrando, não avalize um homem pela sua aparência, né? E nem considere uma pessoa porque ele veste roupa bonita, porque ele tem uma aparência boa, não, né? Não considere as pessoas porque ela tem aparência de poderosa e tal. Dá o exemplo da abelha. A abelha é um dos menores animaizinhos aí, ó, de alados, né, que tem asa e, portanto, faz aquilo que há de mais doce e puro, né? Aqui fala uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas, às vezes pessoas simples, pessoas que não se esperava, alcançaram o trono, ficaram, né, poderosos, né? Então não avalize as pessoas ou porque ela tem dinheiro, ou porque ela veste roupas finas, ou porque ela tem uma classe social. Não, aparência não
é nada, não é nada. O texto continua dando exemplos aqui e começa a trazer uma coisa muito interessante. As pessoas que às vezes se perdem trabalhando, juntando dinheiro, esquecem que vão morrer. Olha, eu nunca vi um texto tão atual como esse. Tão atual como esse. Olha que interessante. Meu filho, não reempreenda as coisas em demasia, porque se adquirirem riquezas, não ficarás isento de culpa. Ou seja, gente querendo ter dinheiro. Olha que interessante. A ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Olha que sabedoria. Tem gente que trabalha, ou seja, ele trabalha, aí ele junta dinheiro, aí ele junta posse, ele junta bens, ele junta tudo. Ele ficou menos rico, porque não viveu, porque não aproveitou, porque não aproveitou a sua família, as pessoas que amam. Por quê? Porque trabalhou para juntar dinheiro. E juntando dinheiro, tendo um monte de propriedade, tendo um monte de dinheiro, só que ele ficou menos rico. Porque a riqueza está justamente em eu aproveitar com a minha família, eu estar com aqueles que eu amo. Então, o fato de você ter dinheiro no banco ou ter propriedades não significa que você seja rico. Olha que sabedoria interessante. Olha aqui, continua aqui, ó. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidade. Gente, está descrevendo as pessoas do dia de hoje. Há pessoas esgotadas, todo mundo ansioso, esgotado, querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro, querendo ser melhor, querendo ser tudo isso, em grande necessidade de alívio. Olha aqui, ó, a Bíblia falando isso aqui, ó, 2000 anos atrás, 2100 e poucos anos atrás. Quantas pessoas que você conhece falam, eu preciso descansar, eu preciso parar um pouco. Não é assim? Pobre de energia. Eu não estou aguentando mais, eu tenho que dar um jeito de recarregar as minhas energias. E rico em necessidade, precisando de tudo. Trabalha, se esgota, cheio de ansiedade, cheio de problemas aí, tomando remédio, cada vez mais triste, cada vez mais depressivo, trabalhando cada vez mais, trabalhando feito louco, e não tem nada. Tem dinheiro, mas as outras coisas não tem nada. Como é atual esse texto aqui. Muito bem, aqui aí o texto continua, gente, e é muito bonito que ao continuar o texto, ele traz para a gente uma coisa muito interessante sobre o soberbo. E o soberbo você sabe que a soberba é um dos pecados capitais mais terríveis, porque a soberba, ela produz outros pecados, assim como todos os pecados capitais. Eles não é somente aquele pecado, ele é capital, ou seja, cabeça, ele é cabeça de outros pecados, por isso chama capital. Pecado capital, capital vem de caput, cabeça, né? Ele é cabeça, né? Origem de tantos outros pecados. E a soberba é comparada aqui como uma armadilha, né? Você coloca ali a perdiz ali para atrair um outro animal, ou coloca ali um cabritinho para atrair um outro animal, e aí o outro animal vem e ele, a armadilha pega. O soberbo é comparado àquele que faz uma armadilha. O soberbo geralmente faz uma armadilha, atrai a pessoa para si e destrói a pessoa. Todo soberbo é assim. Na verdade, o soberbo, ele não quer somente ser maior que você, ele quer destruir você, para que ele continue sendo maior. Então, o texto ele é um recado duro para as pessoas que vivem da soberba, para as pessoas que vivem achando que são melhores. Por que há tanta condenação desse texto em relação à soberba? Por quê? Porque o soberbo não contempla a providência divina. O soberbo acha que ele que faz tudo, ele que realiza tudo, ele que cria tudo, ele que determina tudo. E é mentira.
porque vem de Deus. Vem de Deus. Tudo vem de Deus. E é interessante, tudo vem de Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, vem de Deus. Está aqui, ó. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, vem de Deus. Não adianta você falar assim, eu vou fazer isso. Se não tiver a providência divina, você não faz. Eu vou conseguir isso. Se não tiver auxílio divino, você não faz. É isso que o texto fala. Não adianta você querer fazer as coisas sem a presença de Deus na sua vida. Pode até tentar, pode até dar certo por alguns meses, depois acaba. Se for de Deus, dura para sempre. Muito bem, deixa eu pegar aqui alguns textos só para a gente, alguns versículos só para a gente ver. Versículo 11, eu queria falar para você. 11, que eu acabei de falar assim, ó. 11. Há ímpio que trabalha, se apressa, se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado em grande necessidade de alívio. Tudo, trabalhando, não conseguindo nada. Que o olhar de Deus considera com benevolência, ele tira do desalento para lhe dar desânimo. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vem de Deus. Ou seja, aqui nós precisamos entender uma coisa. O Eclesiástico, não só esse capítulo, o Eclesiástico todo mostra uma confiança, mostra muito pouca confiança na ação humana. Isso é importante você lembrar. Todo o livro do Eclesiástico, se você ler todo no conjunto, você vai perceber, ele confia muito pouco na ação humana e confia grandemente na ação de Deus. Então o homem não consegue fazer muita coisa, o homem não consegue realizar muita coisa, mas põe toda a confiança e põe toda a segurança em Deus. É muito bonito isso, todo esse pensamento que perspassa o livro do Eclesiástico. Outra coisa aqui, a questão do orgulho. Vem cá, 25 e 26. É importante a gente ler aqui, ó. 25 e 26. Não digas, de que preciso eu, que tenho que esperar doravante? Não digas tampouco, eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro. Primeiro, você vê aqui aquilo que eu tinha dito. A suficiência orgulhosa, dizer, eu me basto, eu não preciso de ninguém, que eu já tenho tudo, pronto, já trabalhei, já tenho dinheiro, já tenho casa, não preciso de mais nada. A suficiência orgulhosa precisa ser evitada, gente. Precisa ser evitada a todo tempo. Achar que eu não preciso de Deus, volto lá no primeiro pecado, o pecado original. Não preciso de Deus. O capítulo anterior já falava isso. Essa suficiência orgulhosa, soberba, precisa ser evitada no nosso meio. Porque a pessoa orgulhosa, soberba, ela acha que ela se basta. E ao achar que nós nos bastamos, nós descartamos Deus da nossa vida. Deixa eu dar uma dica para você, interessante, isso que é muito comum, o Ben Sirac usa muito isso, a gente já ouviu isso, né? Ele usa muito um recurso de linguagem chamado interrogação retórica, pergunta retórica. Geralmente, a pergunta retórica, você está fazendo um discurso, uma palestra, um sermão, então você faz uma pergunta retórica, não é para você responder, é uma pergunta retórica. E ele gosta muito dessas perguntas aqui, olha, não digas, de que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Eu me basto a mim mesmo? Que mal posso temer para o futuro? Então, isso aqui, o Ben Sirac, que é o autor do Eclesiástico, usa muito, você vai ver muito isso aqui na frente, essas perguntas retóricas. É curiosidade só para você, tá bom? E a imagem do soberbo como aquele que destrói e quer matar. Olha aqui, ó, 32. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, uma coisa horrível. Assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Você usava às vezes como isca, uma perdiz, uma codorninha e tal, aquela coisa, você colocava lá numa gaiolinha, para quê? Para que um animal viesse e tentasse pegar e aí caísse numa armadilha. Outra armadilha que você podia fazer é amarrar um cabrito aqui e colocar um laço
né? Aí o animal vem pegar o cabrito, você pá, pega aquela coisa. Então, aqui o soberbo é comparado àquele que prepara uma armadilha para destruir o outro. Meu filho, para destruir o outro. Porque o soberbo, ele na verdade, ele quer ver a ruína do próximo. É daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. O soberbo, o orgulhoso, ele não é só um sentimento soberbo orgulhoso, não. O soberbo orgulhoso, ele faz de tudo para destruir aquele que está ao seu redor, ou próximo dele, para que ele possa estar sempre numa posição superior. Fuja dos soberbos. Fuja dos soberbos. Tá bom? E para terminar, aqui uma chamada de atenção interessante. Olha que interessante aqui. 35. Acautela-te contra o corruptor que trama iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Mofa é zombaria, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos entender que ano nós estamos aqui. Nós estamos aqui no período, né, da dinastia Seleucida. Olha lá, vamos lembrar de novo? Vamos fazer uma retrospectiva histórica aqui, ó. Vamos lá. Toda aquela região, inclusive ali naquilo que a gente chamava de Palestina, Palestina no tempo do Império Romano que chama, naquela região ali, ó, que hoje a gente chama de Israel, mais ao norte, tudo isso. Primeiro os assírios dominaram. Depois os babilônios, aí depois Nabucodonosor, né? Depois os babilônios veio o rei Ciro, persa, que dominou toda a região, permitiu o povo voltar. Depois do domínio persa, quem é que domina aqui lá? Alexandre Magno. Alexandre Magno durou pouquinho, aí vieram depois a dinastia Seleucida, né? Aí o Antíoco, Antíoco Epifanes, né, Seleuco, né, todo aquele pessoal, pega toda aquela região. Então nós estamos aqui na época da dominação seleucida. Muito bem. A dominação seleucida, ela tinha um objetivo muito claro de helenizar todo o reino. Helenizar significa fazer com que todo o reino, né? Todo o império, né? Todo o império, né, que eles estavam dominando, tivesse a fé, a religião grega, a língua grega e os costumes gregos. Você já acompanhou comigo que o livro dos Macabeus é aquele que luta contra isso, muito contra isso. E aqui em Eclesiástico, o livro de Eclesiástico, ele é escrito nesta época da dominação seleucida, né? 180 anos antes de Cristo aí. E aí o que acontece? Aqui há sempre no livro do Eclesiástico uma chamada de atenção, uma admoestação para que o povo não se curve aos costumes helênicos. Não assuma a religião dos gregos, não assuma os costumes dos gregos, não assuma nada disso, né? E olha para você ver uma coisa. Olha que interessante. Acautela-te contra o corruptor. Quem que é o corruptor? É o Império Seleucida, que quer fazer o pessoal mudar, deixar sua religião para entrar, assumir os deuses gregos, que trama a iniquidade, para não acontecer que ele, né, o Império Seleucida, faça de ti um objeto de zombaria. Tá vendo? Então, uma chamada de atenção. Então, é interessante que o livro, que há um trabalho, porque os gregos tinham costumes completamente diferentes, né? Era uma religião politeísta, um monte de Deus. Tinha as filosofias que eram diferentes, que eles tinham medo das filosofias. Os costumes, até familiares e sexuais, eram completamente diferentes dali do povo de Deus, né? Então, eles tinham pavor desse tipo de helenização, então eles abominavam essa helenização dos costumes e lutam contra isso. E o livro do Eclesiástico é um exemplo disso. Tá bom? Et crucem domini fugit partes adversa. Vite teleo detribuiuda radix Davide. Aleluia.